Pai, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Senhor, usa a Tua serva como o Teu instrumento, como o Senhor sempre usa, Senhor. Pai, derrama graça neste lugar. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos ser direcionados por Tua palavra. Que o Senhor esteja neste lugar, Senhor. Nos conduz ao entendimento da Tua palavra. Senhor, usa a Tua serva como Teu instrumento para nos instruir em Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Jesus. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Provérbios, capítulo 15, versículos 16 e 17. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Até aí, irmãos. Amém. Senhor, vamos sentar. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 16, diz, que melhor é o povo com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E o que é o temor do Senhor, irmãos? É o medo, o respeito, a reverência, a submissão e a obediência. Irmãos, aqui quando fala medo, é o medo de você errar, né? É como se a gente tivesse, como fosse com nossos pais, né? Quando a gente faz algo de errado, ou quando a gente pensa em fazer algo de errado, a gente tem aquele temor, aquele medo, né? Para não desagradar nossos pais, para que nossos pais não fiquem chateados, não fiquem zangados, não venham brigar conosco. Então isso que é o temor do Senhor, é o medo, o respeito, a reverência, a submissão e a obediência. Então aqui diz no 16, que é melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Em outras Bíblias fala que é melhor o pouco com o temor do Senhor do que uma mesa farta e esqueci a palavra agora, mas é a mesma coisa, só muda a palavra, mas é como se fosse inquietação também, tudo não tem essas coisas assim. Então, irmãos, na sociedade que vivemos hoje, as pessoas valem pelo que tem, né? Se você tem muito dinheiro, você tem valor. Se você não tem, você não tem valor nenhum, né? Para a sociedade. Mas para Deus, irmãos, é diferente. Deus não se importa com a quantidade de dinheiro que você tem. Deus não se importa se você tem muitas vezes, se você tem bens materiais. Deus se importa, irmãos, com o seu coração, com a sua busca com o Senhor, né? O temor que você tem com Ele. Então, irmãos, no 17 fala, melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Então, melhor, irmãos, você, às vezes falta um macarrão, mas tem um arroz. Às vezes falta uma carne, irmãos, mas você pode pegar uma farofa, fazer uma farofa de ovo. Então, melhor, aqui diz que é melhor você ter isso e você ter paz, porque você tem um banquete, irmãos, com vários tipos de comidas, mesa farta, e ali dentro houver ódio. Houver contendas, né? A família destruída, a família contendo um com o outro, com desunião. Então aqui diz, aqui nesse provérbio foi escrito pelo rei Salomão, que é o filho do rei Davi. O rei Salomão foi quem ficou no lugar do rei Davi. Então ele escreveu provérbios, né? E nesse 16, 17 ele tem que falar aqui, né? O temor do Senhor. Então é melhor, irmão, você ter pouco, mas você ter o temor do Senhor. Porque você ter fartura e você andar neste mundo aí, irmãos, quem tiver aí como está. As pessoas quanto mais têm, quer ter. Né? Por conta de R$1 as pessoas matam outras pessoas. Né? Já houve casos passando na TV. Por conta de R$1, o homem matou o outro. Então, irmãos, essas pessoas quanto mais têm, quer ter. Muitas vezes, irmãos, a gente tem tão pouquinho, às vezes até falta algo, mas o Senhor sempre supre com outra coisa. E a gente está muito feliz, contente, grato ao Senhor. Então, irmãos, que a gente não venha aprender isso, o temor do Senhor, a gratidão ao Senhor pelo que Ele nos dá. Porque, irmão, às vezes a gente falava até, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar tal instituição, ajudar tal pessoa, mas a gente não sabe, irmãos. Talvez se a gente tivesse muito dinheiro, a gente estava no nosso coração corrompido. Talvez se a gente tivesse muito dinheiro, a gente estaria na perdição, achando que a gente não depende mais do Senhor, achando que a gente tem dinheiro, tem poder, não ia depender mais do Senhor. A palavra do Senhor diz que é mais fácil, né, se encontrar uma agulha no palheiro do que um rico herdar o reino dos céus. Porque aquele dinheiro, irmãos, está no coração. Então, quanto mais ele tem, ele quer ter. Então, para ele abrir mão disso é muito difícil.
O Senhor não falou que é impossível, mas o Senhor falou que é muito difícil. Então, irmãos, a gente se regrada um pouco que o Senhor nos dá, né? A gente precisa trabalhar, precisamos sim, não vamos ser ignorantes, irmãos. Não vai cair as coisas do céu. A gente precisa trabalhar, precisa buscar o nosso sustento da nossa família, da nossa casa. Temos nossas despesas para pagar, mas que isso, irmãos, não venha ansiar o nosso coração, que isso não venha ser o dono do nosso coração. Porque o nosso coração, nossa mente, irmãos, tem que ser do Senhor. Né? O dinheiro é bom, a gente precisa do dinheiro, mas que o dinheiro não seja nosso Senhor, né? Porque não tem como a gente servir a dois deuses, né? Ao Senhor e ao dinheiro. Porque sabemos, irmãos, que o dinheiro mal, se você não saber administrar o dinheiro, leva à perdição. Então é melhor, irmãos, um pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro com inquietação. Temos exemplos, irmãos, na Bíblia, do rico e do Lázaro. É uma história bastante conhecida, a qual Lázaro, irmãos, era pobre, passava dificuldade, era mendigo, e além de ser mendigo, irmãos, Lázaro era cometido com uma enfermidade. E tinha um rico, irmãos. O rico vivia na fartura, comia, bebia, dava banquetes, festas. E um grande dia, irmãos, o Lázaro morreu. E Lázaro foi para o seio de Abraão. E no mesmo dia o rico morreu. E o rico foi para o tormento, irmãos, para o inferno. Então, naquele lugar, irmãos, não há uma divisão. Nem Lázaro poderia descer, nem o rico poderia subir. Então, o que podemos ver com isso? O que podemos aprender com essa lição, irmãos? Que o dinheiro não salva. Os seus bens não salvam. A sua casa, as suas fazendas, as coisas que você almejou aqui, que buscou aqui, irmãos, não salva. O que salva é o teu temor ao Senhor. O que salva é a tua aliança com Cristo, irmãos. Porque sabemos que o nosso Deus deu Cristo para vir ao mundo para nos salvar. Então só iremos para o céu, irmãos, se passarmos por Cristo, se aceitarmos o Senhor, se crermos no Senhor. Então a palavra do Senhor diz que aquele que crê no Senhor será salvo. Então, irmãos, não há outro meio. Lá no céu não vai ter como você pagar um lugar como a gente paga aqui no cemitério. A gente tem um carteiro, a gente paga todo mês, para que quando a gente morrer, tem um lugar ali para a gente colocar nosso corpo. Então lá no céu não vai ser assim, irmãos. Lá no céu só vai aquele que plantar os tesouros aqui, quando estivermos aqui, plantar o tesouro do céu, irmãos. Não é as coisas daqui, porque as coisas vão ficar, irmãos. É muita briga, muita coisa por conta de dinheiro, por conta de herança, é mortes, é tragédias, é irmãos de mal com irmão, é pai de mal com filho, por conta de dinheiro, irmãos. E uma coisa que não se leva, quando morre, não se leva. Imagina se levasse, irmãos. Imagina como estaria esse mundo. É uma coisa que a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Estamos aqui agora, irmãos. Daqui a 2 minutos, 3 minutos, pode ter a notícia, irmão Ana, que é uma pessoa ali, bateu a cabeça e faleceu. Então o que eu vou levar, irmãos? Só minha alma. E para onde é que eu vou? Depende da minha escolha aqui. Depende de qual Senhor estou servindo. Então, irmãos, não adianta você buscar correr atrás de bens aqui. Tem pessoas que não comem, tem pessoas que não saem, só para juntar aquele dinheiro, irmãos. E um dia morre e fica tudo aí. Não leva para lugar nenhum. Então, irmãos, devemos buscar o tesouro dos céus, irmãos. Aqui em Salmos 23, como já foi falado nesta noite, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, esse salmo o rei Davi escreveu. E muitas vezes ele é mal interpretado, né? As pessoas falam que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aqui o rei Davi quis dizer: o Senhor é meu pastor e de nada me falta. Então quer dizer o que, irmãos? Pode me faltar um investimento, pode me faltar um dinheiro, pode me faltar um alimento, mas eu tenho o Senhor comigo. Então eu tenho o Senhor comigo, eu não vou sentir falta dessas coisas que me faltarem aqui na terra. Então pode me faltar comida, mas se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo, irmãos. Sabemos que quando passamos por uma dificuldade, uma enfermidade, algo, mas temos o Senhor. O Senhor está ali nos fortalecendo, nos edificando, nos guardando. Mesmo no momento de tormento, de dificuldade, Ele está ali conosco. Dessas coisas que essas pessoas do mundo não têm. Então só tem esse privilégio, irmãos, quem tem o Senhor, né, como pastor. Então somos ovelhas dele. Então todo aquele que tem o Senhor como pastor, pode faltar, irmãos. Vai faltar assim um alimento, às vezes vai faltar saúde, vai faltar umas vestes, mas se tiver o Senhor como teu pastor, irmãos, você não vai sentir falta disso. O Senhor vai te suprir de outras formas. E aquele que não tem o Senhor, irmãos, vai sentir falta, né? Então, por mais que venha faltar algo em nossas vidas, a gente não vai ter falta daquilo ali, porque o Senhor é o nosso pastor. E aqui, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Então, irmãos, não devemos guardar coisas aqui, bens materiais, irmãos,
porque isso tudo vai ficar, né? Os ladrões podem roubar, as traças podem roer, mas, irmãos, não vamos levar nada. Então aqui diz, né, que para a gente não ajuntar tesouros na terra, porque as traças podem roer, a ferrugem consome e os ladrões podem roubar. E aqui, irmãos, em Lucas, capítulo 12, versículo 16 e 21. Lucas 16 e 21. O Senhor Jesus conta uma parábola, irmãos. A gente vai compreender um pouquinho nesta noite. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajuda tesouros e não é rico para com Deus. Né, irmãos? Então, sabemos aqui que esse homem tinha bens, tanto que não dava mais, o celeiro não dava para ele colocar os bens dele. Então ele destruiu e construiu um maior. Mas naquele dia, a alma dele foi pedida, irmãos. E não foi com Deus, né? Porque o dono dele, o dono da alma dele era o dinheiro. Então, ele foi para o inferno, irmãos. Então, o Senhor no versículo 21 diz: assim aquele que para si ajuda tesouros e não é rico para com Deus. Então, aqui no mundo, irmãos, podemos ser pobres, né? Pobres de dinheiro. Mas a pobreza maior, irmãos, não é que não tem dinheiro. A pobreza maior é que não tem Jesus. E ricos somos nós, irmãos. Porque por mais que a gente passe por dificuldade, a gente tem enfermidade, a gente tem o Senhor. Então a gente tem um tesouro lá no céu guardado, irmãos, para que ele permanecer firme. O nosso lugar está lá guardado e reservado, irmãos. O nosso nome, irmãos, está escrito no livro da vida. Se a gente tiver noção do que é isso, irmãos, a gente vai contemplar isso como se tivesse o maior tesouro da nossa vida. O maior tesouro que nem todos vão ter o privilégio de ter, irmãos. Porque ricos somos nós que temos o Senhor Jesus. Ricos somos nós, irmãos, que sabemos que ao fechar os olhos aqui, iremos estar no seio de Abraão. Iremos ter um lugarzinho lá, guardado, já reservado, só esperando a nossa ida. Então, irmãos, isso que é riqueza. Às vezes a gente pode se sentir humilhado, se alguém pode te humilhar porque você tem poucas condições financeiras, irmãos. Mas não ligue. Busque ao Senhor cada dia, porque essa é a nossa maior riqueza. Essa é a maior riqueza que a gente pode buscar aqui na terra, irmãos. É uma riqueza que ninguém pode tirar de você. É uma riqueza que um ladrão não vai roubar. É uma riqueza que a ferrugem e a desgraça não vai comer. Porque, irmãos, esse tesouro que você está guardando nos céus. E lá no céu ninguém tira. Está guardado. Amém, irmãos? E onde devemos ajuntar o tesouro, irmãos? Aqui em Mateus 6:20 diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então foi o que eu acabei de falar, irmãos. Onde devemos guardar o nosso tesouro? Não aqui, irmãos, mas nos céus. É onde a ferrugem, irmãos, não vai roer, onde a traça não vai comer, onde os ladrões não vão roubar, irmãos, porque ninguém pode tirar isso de você. Todo aquele tesouro, irmãos, tudo aquilo que você junta para os céus. E o que é isso, irmãos? É a nossa busca aqui, é a nossa santidade, é o nosso coração, irmãos, cada dia mais convicto com o Senhor, cada dia a gente mais buscando o Senhor, a gente ganhando almas para o reino dos céus, irmãos, a gente pregando o Evangelho, a gente obedecendo ao Senhor, irmãos. Porque às vezes o que nos afasta do Senhor é a desobediência, irmãos. Às vezes o Senhor está nos pedindo algo e a gente desobedece. Às vezes o Senhor nos fala, irmãos, e a gente não quer ouvir. Então devemos ser obedientes, irmãos, para que a gente venha ter o nosso lugar garantido no reino dos céus. E aqui, irmãos, temos exemplo também de Zaqueu, irmãos. Zaqueu era o chefe dos publicanos, né? E Zaqueu, irmãos, ele era um judeu que trabalhava para Roma. E ali ele cobrava impostos. Então, os judeus não gostavam de Zaqueu. Ele cobrava os impostos e ainda roubava, irmãos. Porque se fosse X valor, ele cobrava um valor a mais, para que assim ele tivesse lucro. Mas no grande dia, irmãos, o Senhor veio de encontro a Zaqueu. E quando o Senhor veio de encontro a Zaqueu, irmãos, ele compreendeu que o tesouro maior dele era para estar nos céus. Não era os bens que ele tinha, os bens que ele tinha roubado, irmãos.
E aconteceu algo com Zaqueu, irmãos, que para o homem não tem como o homem fazer isso se não vier a transformação de Deus. Aqui no versículo 8 fala: e levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, e se alguma coisa tenho defraudado algum, o retribuo 4 vezes mais. Então, irmãos, essa consciência de Zaqueu veio por Cristo, não veio dele. Porque o homem, irmãos, que tem riqueza, que tem seus bens, nenhum homem com sua sã noção vai pegar o seu dinheiro e dividir, ou vai roubar e vai pegar para devolver. Não, irmãos, isso aqui ele foi tocado por Cristo. Ele foi tocado porque o Senhor teve um encontro com ele naquele dia. Então só o Senhor pode fazer isso, irmãos. Por conta da intenção de Zaqueu de conhecer Jesus, que a passagem de Zaqueu fala, que diante da multidão, Zaqueu subiu no pé de árvore, por ele ser de baixa estatura, por ele ser baixinho. Então ele subiu na árvore. E ali, na intenção dele conhecer Jesus, saber que era Jesus, que tanto aquele povo falava. E ali naquele grande dia, o Senhor teve um encontro com ele. Então ele devolveu, ele disse ao Senhor que ele devolveria 4 vezes mais aquilo que ele roubou. E que a metade dos bens dele, ele iria dividir com os pobres. Então, irmãos, qual foi a recompensa de Zaqueu? Em Lucas 19, 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Zaqueu compreendeu, irmãos, que o bem maior que ele poderia ter era Jesus. O bem maior que ele poderia ter, irmãos, estava lá no céu, reservado para ele, reservado para todo aquele, irmãos, que abrisse mão do seu desejo, abrisse mão das coisas da terra, renunciasse às coisas que afastam de Cristo, irmãos. Então Zaqueu compreendeu aqui neste dia, ao qual o Senhor teve um encontro com ele. Então Zaqueu foi salvo, irmãos, naquele dia, com o privilégio de Zaqueu. Um homem que, para você ter noção, irmãos, um homem que roubava. Vamos supor, eu tenho uma irmã, eu lá deixo minha família, minha parentela, para ir trabalhar para pessoas que eram inimigas, porque o judeu não se dava com os romanos, Então Zaqueu foi trabalhar para Roma, e além de trabalhar para Roma, os judeus já não aceitavam, porque Zaqueu ainda roubava, porque ele cobrava valor a mais para lucrar. Então imagine só, quão privilegiado foi esse homem, ao qual teve um encontro com Cristo, ao qual o Senhor encontrou ele. E aqui, irmãos, para concluir, onde está o teu tesouro? Aqui em Mateus 6, 21, irmãos. Mateus 6, 21. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, irmãos, nosso tesouro está onde está o nosso coração. O que quer dizer essa palavra, irmãos? O que está no nosso coração, irmãos? É buscar o Senhor, é guardar os tesouros dos céus, irmãos, ou nas coisas aqui? Essa pergunta que o Senhor nos faz nesta noite. E não só de dinheiro, irmãos, aqui também pode se atribuir outras coisas também. Às vezes é algo que você tem que renunciar, você não renuncia. Às vezes é algo que você tem que obedecer, irmãos, você não obedece. Então, onde é que está teu coração? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz nesta noite através dessa palavra. Onde está o nosso coração, irmãos? E aqui também, irmãos, temos a resposta. Onde devemos buscar o nosso tesouro? Em Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, aqui devemos buscar as coisas do Senhor. Temos falta, irmãos, sempre tem algo que nos falta, sempre tem alguma necessidade. Mas, irmãos, como a palavra do Senhor que diz em Mateus, devemos buscar primeiro o reino dos céus, irmãos. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar em nossas vidas. E quando a gente tem uma vida com Deus, irmãos, aquilo que falta o Senhor dá, o Senhor provê, o Senhor completa. Então, irmãos, se nesta noite a gente venha meditar essa palavra e venha buscar, irmãos, as coisas dos céus, guardar o nosso tesouro, irmãos, nos céus. Se tem algo, irmãos, que nos prende aqui, seja dinheiro, seja outra coisa, irmãos, que a gente venha abrir mão. Que a gente não venha brigar, irmãos, pelas coisas daqui, porque a gente não vai levar nada, irmãos. E tudo vai ficar aqui. Estamos aqui, não sabemos nem o dia nem a hora, não sabemos como é que vamos partir, não sabemos, irmãos. Mas de uma coisa a gente tem que ter certeza, para onde a gente vai. Então que nessa noite nosso Senhor, o nosso coração está no Senhor, que o nosso Deus ele é nosso Senhor, irmãos. Não o dinheiro, não os bens materiais, não as outras coisas que nos prendem aqui, irmãos, o pecado, a mentira. Então, irmãos, nessa noite a gente quer refletir essa palavra, a qual o Senhor me colocou no meu coração para trazer nesta noite.
A gente ia buscar mais o Senhor, irmãos, buscar mais a face do Senhor, buscar mais as coisas do Senhor. E as demais coisas, irmãos, que nos faltam, Ele vai nos dar, se assim for a vontade dele, irmãos. Porque também haverá coisas que a gente vai pedir, o Senhor não vai nos dar, irmãos. E a gente tem que dar graças por isso, porque o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente acha que aquilo ali vai ser benefício, vai ser bom, mas a gente não conhece o nosso coração é enganoso. Só o Senhor nos conhece profundamente. Às vezes a gente acha que eu nunca farei isso, mas a gente não sabe, irmãos. Porque no nosso corpo, irmãos, aqui o tempo físico só provém o mal. Se o Espírito Santo afastar aqui, irmãos, a gente não vai pensar nada de bom, a gente vai fazer tudo errado. É o Espírito Santo, irmãos, que nos conduz a fazer o bem, fazer as coisas boas. Então, irmãos, aquilo que a gente pediu ao Senhor, que o Senhor nos dê, agradece. Porque o nome do Senhor é bênção também, irmãos. A gente acha que só o sim do Senhor é bênção, mas não. O não do Senhor também é bênção. O não do Senhor é livramento. O não do Senhor, porque o Senhor já foi lá na nossa frente, o Senhor sabe o nosso futuro. O Senhor sabe o que é o nosso coração. Então, às vezes, aquilo que a gente pede ao Senhor pode corromper o nosso coração lá na frente. E assim se afastar da presença do Senhor. Então, para a gente não perder essa presença, o Senhor prefere não nos dar. Por mais que isso venha doer, irmãos, agradeça ao Senhor. Porque eu recebi vários não na minha vida, irmãos, num momento doeu. Dizer para os irmãos que não doeu, irmãos. Mas hoje eu estou aqui, né? Então, graças ao não do Senhor, eu estou aqui hoje. Então, eu agradeço ao Senhor, glorifico ao Senhor pelos não que Ele me deu na minha vida, pelos sims e pelos não que Ele ainda vai me dar durante a trajetória até a minha ida lá para o céu, irmãos. Então, que a gente venha meditar nessa palavra do Senhor, que a gente venha guardar nosso tesouro nos céus, irmãos. Deixa aí, irmãos, que algo que está te perdendo aqui, que é algo que você almeja, que você quer, que você está brigando com alguém para querer, irmãos. Abra a mão, deixe lá. Se for para ser seu, o Senhor vai te dar, irmãos. O Senhor tem algo melhor para te dar. Se não for dessa vez, vai ser de uma outra vez, irmãos. Então, aguarde no Senhor, espere no Senhor, que o mais Ele fará, irmãos. Busca, irmãos. Busca a face do Senhor cada dia. Estava vendo a reportagem, irmãos, de vários irmãos que foram assassinados. Eu esqueci o nome do lugar agora. A caminhonete cheia de irmãos assassinados, porque estava pregando o Evangelho na Síria. Porque prega o Evangelho, só pelo fato de ser cristão. Então aqui a gente tem o privilégio, irmãos, de estar reunidos. Quantos irmãos estão aqui reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, louvando o Senhor? A gente tem o privilégio, irmãos, de estar reunidos. Tem o estudo bíblico, tem o ciclo de oração, tem os cultos. Então, irmãos, é um privilégio, vamos aproveitar, porque tem irmãos aí que só se alguém souber que ele é cristão, está morrendo, não precisa nem abrir a boca. Então, aqui a gente não tem o privilégio de pregar o Evangelho, de falar da boca do Cristo, vamos aproveitar, irmãos. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo, irmãos. No culto, onde você estiver no seu trabalho. A gente não vai ser chato, irmãos, porque também tem que ter sabedoria. Mas naquele momento, uma pessoa te dá uma palavra, uma pessoa conselho de um conselho, fale do amor de Cristo, pregue a palavra. Nunca sai, irmão, sem uma palavra no teu coração, sempre peça uma palavra do Senhor em casa. Porque tu sai, irmão, de eu vou fazer tal coisa. Você não sabe o que você vai encontrar no caminho, você não sabe que situação vai passar pelo caminho, irmãos. Então a gente vai sempre andar preparado com a palavra, irmãos. A gente vai meditar na palavra, compreender a palavra, viver a palavra, irmãos. Porque a palavra é eficaz, mas a gente também tem que viver de acordo com a palavra, porque não adianta eu falar aqui, irmão, chegar no público que está falando, e viver todo o contrário da palavra, irmãos. Então a gente tem que viver o que a palavra diz, porque a palavra vem primeiro para me consertar, e trazendo a palavra para depois passar para os irmãos. Do que a gente vai meditar, irmãos, essa palavra nesta noite, que a gente quer guardar, irmãos, nosso coração no Senhor. Desprende, irmãos. Seja o que for que está te prendendo nesta noite, seja qual for bem aqui nesta terra, algo daquilo que você está preso naquilo ali, que você quer, que você almeja, que seu coração está ali almejando, contemplando, irmãos, lá. Se isso está te afastando da presença do Senhor, irmãos, se isso está te afastando da tua comunhão com Deus, deixe para lá, irmãos. Prefira herdar o reino dos céus, porque o dia que tudo isso vai passar, o dia que tudo isso vai ficar aqui, irmãos. E lá no céu é um lugar que a gente não tem nem como a nossa imaginação saber como é, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que lá não haverá choro, não haverá morte, não haverá luto, lá haverá gozo, irmãos, alegria. Lá estaremos contemplando a face do Senhor. Então, quem é que não quer isso, irmãos? Quem é que não quer isso? Contemplar a face do Senhor. Então a gente imagina, e não consegue imaginar como é a face do Senhor, estar ali pertinho do Senhor, poder abraçar, poder ver o Senhor. Né? Esse Senhor ao qual veio ao mundo para nos dar salvação, porque Senhor, estamos aqui, irmãos, é pelo Senhor, né? Foi o Senhor que nos trouxe aqui, né? Agradecer ao Senhor pelos seus santos que escreveram essa santa palavra, essa Bíblia, que é o nosso alimento, irmãos, é o alimento que alimenta o nosso espírito, porque assim como precisamos da água, do alimento aqui, irmãos, para nos manter de pé, precisamos também do alimento físico, irmãos, espiritual, para que nos manter firmes na comunhão com o Senhor.
É o alimento que tudo que você buscar aqui, o Senhor vai te falar através da palavra. Se é uma cura, se é uma transformação, se é algo que você tem que abrir mão, se é uma decisão que você tem que tomar, busque sempre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não é enganosa. O homem é falho, o homem pode mentir, o homem pode enganar, mas a palavra do Senhor é verdadeira e eficaz. Então, irmãos, nessa noite a gente vai meditar nessa palavra do Senhor, né, e que a gente vai guardar o tesouro, nosso tesouro aqui, irmãos, no céu. E que tudo for daqui, irmãos, que nos afastar de Cristo, que a gente vai deixar aqui, irmãos. A gente busca as coisas do Senhor. E assim, irmãos, eu agradeço muito a oportunidade. Em nome de Jesus.